Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Feche os seus olhos, amado. Aquele irmão, aquela irmã que for movida pelo Espírito Santo de Deus, faça essa oração nesse momento, apresentando a nossa vida ao Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. É verdade, ó Deus. É verdade, ó Deus. Sim, Deus. Amém, ó Deus. Aplauda ao Senhor com as suas palmas, amado. E com a sua boca glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Amém, amados? Amados, o livro de Apocalipse, que esses 3 versos que nós acabamos de ler aqui, está falando sobre revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. É uma palavra que está mostrando o que vai acontecer com o mundo. Obrigado, filho. O que vai acontecer com o mundo. E a palavra revelação, na verdade, significa a revelação da realidade. Amados, nós precisamos ter bastante compreensão em relação às coisas espirituais, porque o mundo está vivendo numa fase ótima, é a melhor fase do mundo, desde Adão e Eva até hoje, é a melhor fase que o mundo está vivendo, em todas as áreas, mas, ao mesmo tempo, é a maior decadência espiritual que o mundo está vivendo. E Apocalipse, quando João ele recebeu essa revelação lá na ilha de Patmos, João tinha 90 anos de idade, e ele ficou exilado na ilha de Patmos. Um governador daquela época onde ele estava, começou a perseguir os cristãos, e quando esse governante ficou sabendo que João era crente, ele pegou João e exilou ele na ilha de Patmos. E ele ficou lá, exilado. João morreu na ilha de Patmos. E quando ele recebeu essa revelação, ele tinha 90 anos de idade. E quando João estava na ilha de Patmos, Deus traz a revelação da realidade.
Na verdade, o que Deus fez? Deus tirou o véu que estava sobre os nossos olhos. Quem lê o livro de Apocalipse vai saber direitinho como o mundo vai terminar. E uma coisa que o livro de Apocalipse fala, irmãos, o conteúdo do livro de Apocalipse é um conteúdo de livro positivo e profético. Muitos crentes têm medo do livro de Apocalipse, falam, o livro de Apocalipse é um livro do terror, é o livro da ira de Deus. Não é nada disso, irmãos. O livro de Apocalipse é o livro da realidade que nós estamos vivendo. É a realidade que nós estamos vivendo. A gente não conhece nem 1% do que está acontecendo no mundo, irmãos. O mundo está à volta de Jesus, está perto. E muitas vezes a gente vive numa situação ainda de ilusão. Eu quero ser rico. Eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu vou fazer aquilo. Não, irmãos. Não há mais tempo para nós ficarmos perdendo tempo com essas coisas, porque aqui o livro de Apocalipse é um livro que está falando verdadeiramente do final dos tempos. E uma coisa interessante, que para o crente que tem verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador, Apocalipse é um livro positivo e profético. Se você quiser saber como que o mundo vai terminar, Apocalipse está descrevendo. Lembra da sexta-feira dos irmãos que estavam aqui, eu preguei sobre Eclesiastes? Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade? E uma das partes da pregação, eu li um versículo que fala que nós precisamos saber dominar a nossa vida. Assim como o encantador de serpente, em Eclesiastes fala, que o domador lá, o encantador de serpente, sabe dominar aquela serpente, assim deve sermos nós. Nós precisamos saber dominar a nossa vida. Em questão de quê? Nós precisamos saber de onde nós estamos saindo, qual o caminho que nós estamos trilhando, e precisamos saber onde nós vamos chegar. E o livro de Apocalipse está falando isso para nós. O livro de Apocalipse está desvendando esse mistério aos nossos olhos, dizendo como que vai ser a tribulação. E muitos de nós estamos preocupados com as coisas do mundo. Nós paramos de ler Bíblia, nós paramos de orar, nós paramos de ter comunhão uns com os outros, nós paramos de ter comunhão com Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados com os afazeres do mundo. Mas o Apocalipse, para o não crente, é um livro amedrontador e também sem entendimento. Para o crente, o livro de Apocalipse é um livro positivo e profético. Mas para o não crente, é um livro amedrontador, e que se essa pessoa não tiver o entendimento do Espírito Santo, ela vai ler o Apocalipse, vai ler e não vai entender nada. Porque ela não tem a revelação de Deus. E uma coisa interessante, amado, no livro de Apocalipse, fala 2 tipos de pessoas: o perverso e o justo. Há 2 tipos de pessoas no livro de Apocalipse: o justo e o perverso. Abra sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, verso 20. Olha
o que o profeta Isaías está dizendo sobre o perverso. Isaías capítulo 57, verso 20. Isaías 57, 20. Mas o perverso são como quem, irmãos? O perverso? São como o mar agitado, que não pode se aqueitar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Olha o que o profeta Isaías está dizendo, que os perversos são como o mar. E a única coisa que os perversos têm para oferecer, lama e lodo. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Está vendo? Vi emergir da onde, irmãos? Do mar. Essa palavra mar não é um mar de água, é o povo, é no meio do povo. A besta vai sair do meio do povo. E o perverso é como o mar. A perversidade sai do meio do povo. E do meio do povo, por causa dessa perversidade, vai sair de lá besta, que vai enganar a maioria das pessoas que moram, existem e vivem no mundo. Então é o primeiro tipo de pessoa que aparece em Apocalipse, o perverso. O que é perverso? É aquela pessoa que não tem Deus. Perverso é aquela pessoa que não tem Deus. Agora, a Bíblia fala sobre o justo. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 12. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, o justo é aquele que está com a sua vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. Assim, espiritualmente, é como no mundo físico.
Se você ficar 2, 3 dias sem tomar banho, irmãos, você terá sérios problemas de odores. Se você ficar 2, 3 dias sem escovar os dentes, sem passar um desodorante, se você ficar 3, 4 dias usando uma meia, você vai ter problema. Ninguém vai conseguir ficar perto de você. Assim também são as coisas espirituais. A Bíblia está dizendo que bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que eles assistam e tenham direito à árvore da vida. Lá em Apocalipse fala, aquele que é sujo, suja-se mais. E aquele que é santo, santifica-se mais. Irmãos, todos os dias, nós precisamos levar uma vida santa. Todos os dias da nossa vida, o nosso proceder, as nossas atitudes precisam ser atitudes santas. Porque quando nós estamos andando em santidade, nós estamos lavando as nossas vestes espirituais através do sangue do Cordeiro. Se você peca, se você não confessa o seu pecado, se você não se arrepende das suas atitudes erradas, você está sujo espiritualmente. Aqui o livro de Apocalipse está dizendo que nós devemos lavar as nossas vestiduras pelo sangue do Cordeiro. E é uma coisa de suma importância para nós, irmãos. Se nós não formos achados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor, nós não teremos direito de entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Irmãos, nós precisamos tomar conta da nossa vida, nós precisamos saber domar a nossa vida. Nós precisamos zelar pela nossa alma, porque a nossa alma vale o sacrifício de Jesus. E muitas pessoas, quando eu falo, muitos crentes, não estão nem aí por esse sacrifício. Estão preferindo fazer as suas próprias vontades, cometer seus próprios pecadinhos ocultos do dia a dia, pensando que terá tempo de poder se arrepender quando Jesus voltar. É como Jesus disse lá naquela parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias. Em qual grupo dessas 10 virgens que você pertence, irmãos? Aquelas que são prudentes, aquele que tem levado uma vida santa, uma vida temente ao Senhor, ou você é aquele crente nécio? Não, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que eu estou em pecado, mas eu vou consertar, Jesus vai ter misericórdia, Jesus está... Sabe, amado, cuidado. Como Jesus pode voltar para todas as pessoas, ou também ele pode voltar só para você. Se Jesus for voltar hoje para todos os que estão esperando a sua volta, ou se Jesus voltar somente para você, você precisa estar preparado. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por amor a nós. O livro de Apocalipse não foi escrito por amor ao apóstolo Pedro. O livro de Apocalipse não foi escrito por amor a Martim Lutero. O livro de Apocalipse não foi escrito por amor a João. O livro de Apocalipse não foi escrito por amor de Lucas. O livro de Apocalipse não foi escrito por amor a Tiago. O livro de Apocalipse foi escrito por amor da última geração desse mundo. O livro de Apocalipse está nos revelando o que nós precisamos fazer e como devemos estar
para esses dias de tribulação. Irmãos, não brinque com Deus, não brinque com a palavra do Senhor, amado. Apocalipse será dias de dores, Apocalipse será dias de vingança, Apocalipse será dias de tribulação. Mas pastor, como que o senhor está falando que para nós crentes esse livro é um livro positivo e profético? Vai sim, meu irmão. Ele é profético sim e positivo, porque ele está nos alertando. É como se você estivesse dirigindo numa estrada e você tivesse a 140. E vem uma placa dizendo assim, curva perigosa. Você vai lá e diminui a velocidade do carro, pisa no freio e faz a curva tranquilamente. Mas se você não conhece a estrada, e se você tiver a 140, e na hora que acabar aquela reta e você não vê que tem aquela curva, e se você entrar a 140, se você for um ótimo motorista profissional, você consegue fazer a curva. Mas se você não é um motorista profissional, a primeira coisa que você vai fazer é pisar no freio. E aí que está muitas vezes o problema. Por isso que o carro muitas vezes sai rodando no meio da pista. Porque você pisa no freio com muita força. Assim também é o livro de Apocalipse. Apocalipse está dizendo uma placa: vigia, cuidado, conserte a sua vida. Os dias são maus, os dias são dias de tribulações. Cuidado, tome cuidado, Jesus está voltando. E tem muito crente que vê se pisar no freio devagar, vê se consertar a vida, não está nem aí, está deixando o carro descer a ladeira e falar, vamos ver o que vai acontecer no final da estrada. O livro de Apocalipse está nos alertando. Para de olhar para o mundo e começa a olhar para a sua alma. Para de preocupar com as coisas do mundo e preocupe com a sua alma. O mundo, cada dia lança uma moda. O mundo, cada dia lança algo novo. Sabe por quê? Para a gente ficar iludido. Para nos tirar a atenção do foco que é a volta de Jesus. E no capítulo 1, que nós lemos aqui, fala do assunto de Apocalipse, falando que João recebeu essa revelação para nos poder avisar. É como João estivesse mandando uma carta. É como se fosse de volta para o futuro. João escreve essa carta e fala assim, eu vou escrever essa carta de Apocalipse para as pessoas que vão viver no último tempo desse mundo. E essa carta foi escrita por amor a nós, amado. Essa carta foi escrita por sua causa. Deus trouxe essa revelação há mais de 2000 anos atrás. E trouxe e enviou para nós, para que nós pudéssemos estar preparado, para a gente não ser pego de surpresa. Não brinque com Deus, amado. Amado, tome uma posição com Deus. Ainda há tempo, ainda há uma oportunidade que você tem na sua vida de poder estar com a sua vida em dia. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E uma coisa interessante, quando João está lá na ilha de Patmos, Deus manda que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas. E cada uma dessas igrejas, irmãos, abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2.
Você vai ver no capítulo 2 e no capítulo 3. 7 cartas enviadas a 7 igrejas. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, e por último, a carta enviada para a igreja de Laodiceia. A primeira igreja aí que você vê no capítulo 2, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela existiu desde da conversão do apóstolo Paulo até 100 anos. A igreja de Éfeso viveu aproximadamente 100 anos. E foi uma igreja que tinha como que eu poderia falar para os irmãos entenderem? A visão da igreja de Éfeso era uma igreja apostólica. Era uma igreja formada, quem formou a igreja de Éfeso foram os apóstolos. E era uma igreja apostólica. A igreja de Esmirna, ela prevaleceu dos 100 anos até o ano 312. E a igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida, aonde aqueles governantes daquela época mataram vários cristãos. Nero foi um dos principais, que pegava os cristãos, jogava eles na arena para os leões comerem eles vivos. A igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, ela prevaleceu do ano 300 até o ano 500. Foi uma igreja licenciosa, uma igreja que não tinha regras, não tinha doutrina bíblica. As pessoas faziam o que quiser dentro da igreja. A igreja de Tiatira, ela começou no ano 500 e foi até o ano 1500. Foi uma igreja enfraquecida. Uma igreja onde que ela começou a perder a força espiritual. A igreja de Sardes foi do ano 1500 até 1789. Sardes era uma igreja morta. As pessoas espiritualmente na igreja de Sardes eram pessoas mortas espiritualmente. Mas a igreja de Filadélfia, que foi do ano 1700 até o ano 1900, foi uma igreja fervorosa. Uma igreja que ela tomou uma posição. E os irmãos podem perceber que a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, uma igreja apostólica. Depois veio a perseguição, depois a igreja ficou sem regra, depois ela começou a se enfraquecer mais ainda. A igreja de Sardes estava morta, e a igreja de Filadélfia, ela foi diferente de todas. Foi uma igreja fervorosa, uma igreja que começou a buscar Deus, começou a buscar a presença de Deus. Mas quando chegou no ano de 1900, até o dia de hoje, que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia. A Laodiceia é a igreja de hoje. Uma igreja morna. E sabe, de todas essas igrejas, a apostólica, a perseguida, a sem regras, a enfraquecida, a morta, a fervorosa, sabe qual é a pior igreja dessas todas? A morna. Lembra que eu falei no começo da mensagem que a melhor época que o mundo está vivendo é hoje? Em relação à medicina, à tecnologia, em questão de família, em questão de tudo. Mas espiritualmente,
É a pior época que nós estamos vivendo da igreja. Porque a igreja de hoje é uma igreja morta, uma igreja morna. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. É a carta que o anjo da igreja recebe, a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o verso 15 outra vez. A palavra no original, conheça as tuas obras, está vendo esse comecinho do versículo, conheça as tuas obras? No original está escrito assim: te conheço, sei o que passa no teu coração, conheço a tua intenção. Sabe, amados, a igreja lá apostólica, a igreja perseguida, lá no tempo dos apóstolos, as ameaças lá daquela época eram ameaças externas. A ameaça da igreja lá do tempo dos apóstolos, lá do tempo da igreja perseguida, as ameaças para os crentes eram externas, vinham de fora para dentro. Hoje, a igreja que nós vivemos, essa igreja morta, hoje as ameaças são internas. O mundo hoje não preocupa em nos perseguir mais. O mundo hoje não preocupa em acabar com as igrejas, não, irmãos. Hoje as ameaças são internas. Quais são essas ameaças? Falsos mestres, ensinamentos hereges, apostasia, que é o abandono da fé. No início as ameaças eram externas. Hoje as ameaças são internas. Por causa de quê? Do esfriamento. Cuidado, irmãos. Tome cuidado. Quando você para, aquela motivação de ler a Bíblia, de orar, de ser um dizimista fiel, de amar as pessoas, de frequentar uma igreja. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse esfriamento espiritual. Hoje eu não vou na igreja, não. O que tem? Não vou ler a Bíblia, não. O que tem? Não vou perdoar, não. O que tem? Eu vou pecar, eu vou fazer uma coisa errada. O que tem? Hoje é dia de ceia, eu não vou não, eu estou cansado. O que tem? Hoje tem reunião de oração, não vou não. Vai pouca gente, fica lá orando. Não vou não. O que tem? Por que você não é assim com as coisas do mundo? Amanhã, quando você acordar para trabalhar, o que tem? Eu não vou trabalhar porque está chovendo. O que tem? Eu não vou trabalhar hoje. O que tem? Eu vou ver hoje o jornal, hoje eu vou ver Ana Maria Braga. O que tem eu faltar? Meu patrão falou que vai atrasar 10 dias meu salário. O que tem? A CEMIG vai cortar a minha luz. O que tem?
meu patrão vai me mandar embora. Que tem? Por que você não é assim com as coisas de Deus? Por que você não é fervoroso com as coisas de Deus? Por que você é fervoroso com as coisas do mundo? Sabe o que é isso, irmãos? É o esfriamento por causa dos ensinamentos hereges, por causa da mormidão. Laodiceia foi a única igreja que expulsou Cristo dela. Ô irmãos, não é fácil ser pastor nos dias de hoje, irmãos. Ou você vai ser um pastor extremista de um lado, ou você vai ser pastor extremista de outro. Mas como assim, pastor? Se você quer ser um pastor fantástico, fabuloso, de uma igreja grande, você precisa fazer curso de circo. Porque se você não for animador de palco, você não vai conseguir segurar as pessoas que estão dentro da igreja. Precisa ter pregador de última geração, precisa ter cantor, estrela, precisa ter campanha, precisa ter eventos, precisa ser uma igreja que trabalha de manhã, de tarde e de noite. Ou então você precisa ser esse pastor extremista. Precisa ser aquele pastor firme que não pode deixar essas coisas entrar na igreja. Aí o pessoal reclama, pastor, só o senhor que prega, pastor, é só o ministério de louvor que canta, pastor, não tem uma campanha, não tem um evento, pastor, nós precisamos fazer algo para segurar os jovens, pastor, nós precisamos fazer um evento para segurar os adolescentes, pastor, nós precisamos arranjar um jeito para segurar as mulheres na igreja, pastor, nós precisamos arranjar alguém dotado de superpoderes para segurar os homens na igreja, senão eles vão sair. Que igreja é essa, irmãos? A única igreja que expulsou Cristo de dentro foi a igreja de Laodiceia, as igrejas de hoje. Quando essas igrejas precisam de Jesus, eles falam assim com o diácono, ô Adilson, vai lá na esquina para mim, por gentileza, chama Jesus, fala com ele que pode entrar agora. Agora nós precisamos dele, o negócio aqui ficou meio pesado. Tem muitas igrejas que são assim. Chama Jesus correndo lá, a gente está lá na esquina. Por isso que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 3. Olha o capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, 20, muitos são enganados por esse verso, falando que Jesus está à porta do nosso coração, né? Para poder você deixar entrar, não é nada disso que esse versículo está falando. Capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que a igreja de Laodiceia fez? Colocou Jesus para fora, e Jesus está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Deus está batendo na porta da igreja de hoje, está batendo, e a igreja fala, não Jesus, fica aí Jesus, nós não queremos que o Senhor entre hoje aqui na igreja não, hoje não é dia do Senhor não. Esse versículo não tem nada a ver de Jesus entrar no coração da pessoa e salvar, irmãos. O contexto aqui fala que a igreja de Laodiceia expulsou Jesus, colocou Jesus para fora. A igreja hoje, nos dias de hoje, é uma igreja morna. A única coisa que consegue fazer Deus vomitar é aquele crente morno. Pode falar? Que nem cheira, nem fede.
uma igreja, é um crente morno, indiferente. Vai na igreja quando quer, dá o dízimo quando quer, perdoa quando quer. Se está com raiva do irmão, não vem na igreja, some da igreja. É um crente morno. Chega na igreja e começa a olhar os defeitos da igreja. Nossa, o pastor não podia estar sem gravata, aquela irmã não podia estar cantando lá na frente que ela está em pecado, aquele irmão não podia ser diácono lá, não podia ter isso, não podia ter aquilo. Nossa, a mensagem hoje foi horrível, o louvor hoje foi fraco demais. Nossa, a igreja não está boa, a igreja tá, eu estou sentindo que tem alguma coisa no ar que vai acontecer com a igreja não é mais aquela. São crentes morno, indiferentes. Faz da igreja como se fosse um local de prazer, um local, não sei de quê. Faz como se fosse um shopping. Sabe, amados, é o esfriamento. Agora as ameaças são internas. Hoje, os crentes da igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje os crentes são fracos. A maioria são crianças espirituais, não aceitam serem admoestadas. Os crentes hoje são de duas personalidades, é uma coisa dentro da igreja, é outra coisa fora da igreja. São insubmissos. A maioria dos crentes não reconhece o pastor como seu líder espiritual, não querem se adaptar à comunhão, não querem depender um dos outros, querem ser independentes. Os crentes de hoje não gostam de ler a Bíblia, não gostam de orar, não querem se comprometer com a igreja, não querem comprometer com o tempo, com o dinheiro, não querem se comprometer com o ministério. Os crentes de hoje não querem vestir a camisa da igreja. Eu falo a igreja, irmãos, o evangelho. Se der tempo eu vou na igreja. Se sobrar dinheiro esse mês, o dízimo eu não dou não, mas eu dou uma ofertinha lá. Não sei se eu vou ficar no ministério não. O ministério suga muito de mim. O ministério de diaconato, misericórdia. O ministério de louvor, o ministério de mulheres, o ministério de criança, ser professora dessas crianças, Os crentes de hoje são críticos, não para edificar, mas as suas críticas são para destruir. Os crentes de hoje são difíceis de perdoar, eles não perdoam, custa para perdoar, precisa até fazer consulta com um psicólogo, entra em depressão. Os crentes de hoje não querem ter compromisso com nada. Os crentes de hoje, os pastores de hoje, os líderes de hoje, muitos líderes despreparados, tanto espiritualmente como familiarmente. Não é fácil, irmãos. Não é fácil ser crente. Não é fácil ser pastor de uma igreja chamada Laodiceia. Não é fácil. Como que a gente faz? Como que a gente faz? Os crentes hoje, qualquer coisinha, quer sair da igreja por causa de coisas banais.
se separam por coisas mínimas. Os crentes hoje são casquinha de ovo, não pode falar nada, não pode brincar, não pode chamar atenção, não pode falar sério. Você quer se dar bem numa igreja? Entra calado e sai calado. Mas a igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo é lugar de pessoas doentes que precisam ser curadas, tratadas. Precisam de apoio. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja madura. As igrejas hoje, as laodiceias, precisam ter templos suntuosos, esplêndidos. Cada pastor um rei e cada igreja um reino. E Jesus lá fora na esquina. Aonde nós vamos chegar com essa igreja, irmãos? Há um clima sobre a igreja, há um marasmo, há uma legião de demônios em cima da igreja chamada mormidão. Os crentes frios, não está nem aí para o pecado se tiver pecadinho escondido. E Cristo lá fora, lá na esquina. Quando precisar, manda chamar um diácono. Vai lá, chama Jesus. Igreja, irmãos, é lugar de serviço. Culto significa serviço. Você deve vir na igreja para poder prestar um serviço a Deus e aos irmãos. Mas a igreja de Laodiceia não é assim. A igreja de Laodiceia, você precisa vir na igreja para receber. Receber de Deus e receber dos irmãos. Ô pastor, ora por mim. Ora para mim. A oração é para Deus. A oração é para Deus, não é para o irmão. Nós devemos orar uns pelos outros. Mas quando você orar, você precisa colocar o irmão no meio da oração, mas você não pode. A oração é para Deus, você está orando para Deus. E a igreja de Laodiceia ensina que nós precisamos vir na igreja. E se você não receber, você está em pecado. Deus não olhou para você. Glórias a Deus que a Karen estava comentando na hora que nós estávamos vindo para a igreja, falando assim, amor, que culto foi maravilhoso aquele do aniversário da igreja. Foi mesmo. Os 3 dias de pregação foram 3 dias diferentes. Quem veio nos 3 dias foi bênção. E quando foi o domingo, aquele pastor que pregou aqui, né, que trouxe algumas revelações, e muitas pessoas saíram e falaram, Deus não falou comigo. Falou sim, meu irmão. Você precisa saber, quando você vem à igreja, você não precisa receber nada, você porque precisa oferecer. Domingo é um dia de culto, de serviço. Você vem aqui para trabalhar, para poder servir alguma coisa para Deus. Deus, eu estou indo lá na igreja para te prestar um serviço, um culto. Eu estou lá para te servir, para te prestar uma adoração. Pastor, esse culto foi ruim porque eu não recebi. Deus não falou comigo, eu não senti arrepio, eu não chorei. Não, irmãos. Todas as vezes que você vier à igreja, você vem para prestar um culto a Deus e para prestar uma ajuda ao seu próximo. Pode te falar uma coisa? Eu vou te ensinar uma coisa que você vai ficar meio assim. Quando você sai da igreja, você precisa sair daqui vazio. Vazio, igual uma caixa vazia. Porque é aqui que você deve prestar todo louvor, todo amor, toda adoração, toda alegria, todo ânimo, todo entusiasmo para Deus e para os irmãos. Você precisa ter fome, você precisa ter saudade do próximo culto, irmãos. Quando chega terça-feira, hoje é dia de culto.
Eu vou precisar ir, né? Se não for Deus, o pastor vai ficar com raiva. Ah, meu Deus do céu. Ah, graças a Deus acabou o culto de terça-feira, agora é só sexta. Aí chega sexta, ah, meu Deus do céu, sexta-feira culto outra vez. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias da minha vida no seu santuário, Senhor, para eu poder contemplar a beleza da tua formosura. A igreja de Laodiceia hoje quer ficar longe da igreja, quer se tornar independente. Para que eu preciso do irmão Sérgio? Para que eu preciso da pastora Maria Geraldo? Para quê? O que eu vou fazer lá? Estou cansada de ver a cara dela. Ah, não, quanto menos eu ver, melhor. Que igreja é essa, irmão? Essa é a igreja de Laodiceia. Fiquei impressionado quantos irmãos que faltaram nos dias do aniversário da igreja. Não vieram. Os 3 dias que foram aniversário da igreja, irmão, foram dias de culto, de prestar agradecimento de Deus por esses 42 anos dessa igreja, irmãos. Qual é a sua finalidade de vir à igreja? Qual é a sua finalidade e intenção de você estar inserido no corpo de Cristo, chamado Igreja Batista Nacional Missionária? Você está fazendo aqui o quê, irmãos? A sua intenção de estar aqui, qual que é? É para prestar um culto, um serviço para Deus, ou você vem aqui porque não tem outro lugar melhor para você ir? Eu falo para os irmãos, ai de mim se não fosse uma igreja. Ai de mim se não fosse uma igreja. Glórias a Deus por ter uma igreja. Glórias a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja. Glórias a Deus. É o que eu falei aqui domingo passado, eu nunca passou na minha cabeça eu estar fora dessa igreja, sair dessa igreja. Nunca. Sabe por quê? Que eu amo esse lugar. Quando eu falo lugar, não é o alto-falante, o púlpito, é vocês, amado. Nós precisamos ver um ao outro como família. Nós precisamos saber perdoar um ao outro, nós precisamos aceitar um ao outro. Nós precisamos saber adaptar um ao outro, nós precisamos saber se submeter um ao outro. Irmãos, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. O dia que aparecer, eu vou ser o primeiro a cortar essa pessoa. Ah, pastor, eu sou o cara. Então vai ser lá fora. Que o cara que precisa ser aqui, já tem ele aqui, Jesus. Sabe, amados? Não deixa a doença da igreja de Laodiceia tomar conta do seu coração, que se chama a mormidão, morna, uma igreja morna, um crente morno. Tome uma posição com Deus, amado. Tome uma posição com a Igreja Batista Nacional Missionária. Ame esse lugar, investe nesse lugar, dá a sua vida por esse lugar, meu irmão. Faça desse lugar o melhor lugar da sua vida, meu irmão. Porque foi Deus que te colocou aqui, meu irmão. Todos os dias que você vem a essa igreja, Deus está te dando uma nova oportunidade para você fazer dessa igreja a melhor igreja do mundo. Eu sempre falo aqui com os irmãos, que muitas igrejas, quando tem confusão, briga, dissensões, são pessoas da igreja que trazem esses pecados das suas casas para dentro da igreja. Eles trazem os pecados deles, que estão arraizados lá no seio da família, e começam a se manifestar. A igreja fica doente. Trata a esposa como se fosse uma cachorra, uma cadela.
fala grosso, sem educação com a esposa, xinga a esposa. A esposa, uma esposa insubmissa, bate de frente com o marido, briga, fala demais. Os filhos se tornam insubmissos. Aí depois começa a se manifestar aqui na igreja esses pecados. Pessoas que são fofoqueiras na família, começam a ser fofoqueiras dentro da igreja. Pessoas que começam a ser desconfiadas, começam a trazer a desconfiança para dentro da igreja. São pessoas preguiçosas no emprego, começam a ser preguiçosas dentro da igreja. Pessoas que começam a murmurar, ou casa ruim, ou salário ruim, ou vida ruim, ou roupa ruim, ou carro ruim, ou salário ruim, começa a murmurar da igreja. Cuidado, meu irmão. Cuidado. A gente precisa fugir dessa mormidão. A igreja de Laodiceia foi a única igreja que expulsou Cristo de dentro dela. Hoje, muitas igrejas, quem que é o dono são os homens. A igreja hoje que não tiver estrela, a igreja hoje que não for rica, que não tem templos bonitos, suntuosos, aos olhos do mundo são igrejas fracas, derrotadas. E na verdade, a igreja de Cristo sempre foi uma igreja simples, dotadas de pessoas mansas e humildes. Vamos fechar os nossos olhos, amados, e vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração, amados. Em nome de Jesus, fale com Deus aí no seu coração. Nesse momento eu quero fazer um apelo. Um apelo. Eu gostaria que você aí no seu lugar, onde você está assentado, tomasse uma posição de sair dessa posição que você está vivendo. Eu gostaria que você tomasse uma posição hoje de mudança. Você não ser mais esse marido que você é para sua esposa. Você mudar, independentemente se ela vai mudar ou não. Eu gostaria que você, esposa, não fosse mais assim como você é com seu marido. Que você mudasse. Você que é pai, você que é mãe. Eu gostaria que você hoje tomasse uma posição de mudança. Que você não fosse mais aquele pai, aquela mãe que você é. Que você comece a tratar agora os seus filhos com amor, com carinho, com educação. Que você sentasse com eles para lerem a Bíblia, orar, se possível, quando for almoçar, jantar, fazer uma oração em família. Você que é membro da Igreja Batista Nacional Missionária, eu queria fazer um apelo para você agora, que você mudasse, que você teria coragem, tenha coragem de dar um tempo maior para a igreja, que você pudesse investir nessa igreja, investir na vida dos irmãos. Nós somos uma família, nós somos pessoas carentes de amor, de comunhão, nós somos pessoas carentes de comunicação, nós somos pessoas carentes de afego,
Nós somos pessoas carentes, amados, de querer colocarmos a nossa cabeça no ombro do próximo, para podermos desabafarmos, como a palavra do Senhor fala: chorai com os que choram, alegra-se com os que se alegram. Eu gostaria que você, nesse dia, parasse de criticar a igreja, parasse de ver os defeitos no seu próximo, na vida do seu irmão. Eu gostaria que você, a partir de hoje, fosse uma nova pessoa em Cristo Jesus, que você tivesse coragem de dar a sua vida em favor desse ministério, que todas as vezes que você entrar por essas portas, que você venha agora prestar um serviço de louvor, de adoração ao Senhor, que você saísse daqui triste, por causa que a reunião acabou, e ficasse ansioso pelo próximo culto, pela próxima reunião, que você possa colocar esse versículo em prática na sua vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos orar. Alegrei-me quando me disseram: vai ter estudo bíblico. Alegrei-me quando me disseram: hoje é dia de dar o dízimo. Alegrei-me quando me disseram: hoje é dia de ceia. Alegrei-me quando me disseram: hoje é a reunião das mulheres. Alegrei-me quando me disseram: hoje vai ser a reunião dos homens. Alegrei-me quando me disseram: hoje vai ser a escola bíblica dos adolescentes, dos jovens. Alegrei-me quando me disseram: aquele irmão que eu amo e vai estar lá na igreja. Nós temos todo o poder de tirar a mormidão da nossa vida, amados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Faça dessa música a sua oração. Diante de ti abra o seu coração. Meu clamor. Abra o seu coração, amado. Escutas, glórias a Deus. Aleluia. As barreiras em mim. És fiel, Senhor. Oh, Senhor, tu és fiel. Palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Se derrama, meu irmão. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade
verdade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amado.